Irmãos queridos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Eu os convido a abrirmos a palavra de Deus para darmos continuidade às exposições do Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 6. E ali nós vamos ler os versículos 2 a 4. Como se deve dar esmolas, é o título colocado pelo tradutor da Bíblia Revista e Atualizada. Mateus 6, 2 a 4. Peço aos irmãos que acompanhem atenciosamente a leitura que farei neste texto. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda e faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Meus irmãos, como falei há 2 semanas, se não me engano, na introdução deste capítulo 6, expondo ali o primeiro versículo, Lloyd Jones, comentando o Sermão da Montanha, quando chega neste capítulo, diz que é o capítulo mais incômodo das Escrituras. E eu creio que na primeira pregação a respeito destas práticas de piedade que o Senhor começa aqui a ensinar aos seus discípulos, nós já vimos que, de fato, esse capítulo nos incomoda. Este capítulo, ele, de alguma maneira, ele nos expõe, ele trata de coisas que nós tendemos a não tratar, nós tendemos a não trazer à luz, a não resolver. Mas, queridos irmãos, nem tudo que é incômodo é ruim. Eu até, na oportunidade, dei o exemplo do dentista. Talvez os tratamentos mais incômodos que nós nos submetemos seja o tratamento dentário, é algo incômodo, mas necessário para a nossa saúde, necessário para que sejamos livrados de coisas ruins, de coisas inconvenientes, de dores, de coisas que trarão prejuízo se não forem tratadas. E é essa a intenção de Jesus neste ponto do Sermão da Montanha. Ele quer nos guiar por um caminho de crescimento na graça, de santificação. E crescer dá trabalho. É muito fácil que as pessoas vivam como crianças, apenas exigindo seus direitos, apenas alegando que podem fazer o que querem, apenas querendo ter prazer, sem assumir as responsabilidades de seus atos. Mas a maturidade, ela é custosa, ela traz dificuldades, ela traz sofrimento e ela exige renúncias, para que cresçamos como filhos de Deus responsáveis, como filhos de Deus que são úteis para o Pai. E é sobre isso que Jesus está tratando aqui, a maneira como crescemos em nossa vida de santidade, a maneira como Deus, o Pai, aperfeiçoa os seus filhos. E toda esta exposição do capítulo 6 visa explicar a maneira como o versículo 48 do capítulo 5, o último versículo do capítulo 5, se realiza. Nós vimos que Jesus ali nos faz uma promessa, já que o verbo usado pelo Senhor, o verbo ser, não está no modo imperativo, não é uma ordem, mas se encontra na língua original no modo indicativo, um indicativo futuro. Portanto, sereis perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus, neste capítulo 6, explica a maneira pela qual essa promessa se realiza, e ela não se dá em uma tacada só, em um ato apenas, ela se dá em um processo. O nosso Pai é perfeito, o nosso Pai é cheio de santidade, de justiça, cheio de glória, de bondade, de amor, de graça, e Ele gera em nós, pelo seu Espírito, um caráter
conforme a imagem do seu primogênito, que é Jesus Cristo. De que maneira ele faz isso? Ele faz isso, meus irmãos, pela prática da justiça. E a justiça aqui no versículo 1 indica a ideia de uma prática, de uma religiosidade verdadeira, de uma religiosidade baseada na piedade, que é o temor de Deus, em que praticamos a religião não buscando méritos da parte de Deus, nem o louvor e a glória da parte dos homens, mas praticamos com um coração sincero, agradecido, cheio de fé e temor, aquele que é o nosso Pai, que já nos salvou. E antes de entrarmos nestes versos que lemos nesta noite, uma tese tem que ficar muito clara para nós, queridos irmãos. Nós não praticamos a justiça para sermos salvos, nós praticamos a justiça porque já fomos salvos. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura dele para as boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Então vejam que ao dizer que a perfeição é uma promessa, Jesus nos aponta o fato de que aqueles que são bem-aventurados, que foram conquistados pela graça de Deus, este dom imerecido, estes serão aperfeiçoados. Aquele que começou a boa obra em cada um de nós, haverá de completá-la até o dia do Senhor Jesus, conforme está em Filipenses 1,6. E meus irmãos, nós sabemos, tal como na criação de filhos, que esta obra, ela tem altos e baixos, ela tem momentos de crescimento, mas também momentos de abismos, de quedas, de percursos acidentados, mas a certeza que temos, que a graça de Deus que nos alcançou em Cristo, realizará essa obra. Mas nós não somos passivos, esta é uma outra tese que devemos compreender. Embora na nossa regeneração, no novo nascimento, tivéssemos sido passivos, porque foi Deus que tirou o nosso coração de pedra, foi Ele que colocou em nós um novo coração, um coração quebrantado, um coração de carne. Agora, uma vez vivos em Cristo, nós temos condições de responder ao chamado de Deus, de responder à graça de Deus ativamente. Como diz o apóstolo aos Filipenses no capítulo 2, nos versos 12 e 13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Ele que opera em vós o querer e realizar. Nós agimos, mas agimos movidos pela fé, de que Deus que chama, Ele capacita, de que o Deus que nos deu a graça para a salvação, também nos dá a graça para a santificação, para uma vida justa, para uma vida agradável a Ele. Outra verdade, meus irmãos, que é uma tese, que não podemos fugir dela, é que a justiça não tem um papel meritório na vida dos crentes, já que fomos salvos pela graça, mas ela tem um papel de render louvores ao Senhor, para que nós sejamos como um culto vivo a Deus, e também redundar em bênçãos para nós. A justiça de Deus é boa, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e quando nós entendemos que andar em um caminho reto, em um caminho santo, em um caminho de justiça, traz bênçãos para nós, isto é maravilhoso. Muitos crentes pensam que as coisas de Deus são pesadas, são duras e nos tolhem em nossa liberdade. Meus irmãos, não permita que o inimigo, que o mundo, que a sua carne tragam esses tipos de pensamentos à sua mente. As coisas de Deus são boas, elas são perfeitas, elas não trazem peso, elas produzem verdadeira alegria, verdadeira bem-aventurança, elas produzem a real felicidade. Enquanto que os prazeres deste mundo não passam de vãs ilusões do pecado. Então não permita, meus irmãos, que Satanás, sua carne ou o mundo te iludam, fazendo que você pense, estas coisas são duras demais, eu não preciso disso, já que eu sou salvo, eu não quero esse caminho. Estas coisas são bênção, são vida,
A justiça de Deus produz vida para os filhos de Deus. Dito isso, Jesus nos mostra como crescer nessa piedade, nessa justiça. E ele nos dá 3 exemplos que ilustram as 3 áreas principais da vida religiosa: a nossa relação com o próximo, a nossa relação com Deus e a nossa relação com nós mesmos. São as 3 áreas que temos que buscar a justiça do Senhor, a santificação. Santificação em relação ao meu próximo, santificação na comunhão com o meu Deus e santificação na luta que eu tenho contra o meu eu. E Jesus então dá 3 exemplos. O nosso Senhor, um mestre por excelência, a sabedoria de Deus que se fez carne, nos traz 3 exemplos que sintetizam, ilustram e nos ensinam como agir em santificação nestas 3 áreas. Primeiro exemplo, esmolas. Segundo exemplo, oração. Terceiro exemplo, jejum. Ao falar das esmolas, Jesus enfatiza a prática da caridade, do amor e da generosidade para com o próximo. De que maneira eu devo me relacionar com o meu próximo para crescer em santificação? Ao falar da oração, a partir do versículo 5 até o versículo 15, Jesus nos fala da vida piedosa, da vida de comunhão com Deus, de que maneira eu devo estreitar os meus laços de amor, de comunhão, de proximidade com este Deus que já me salvou, deste Pai que me ama e que já me prometeu que haverá de me aperfeiçoar. Como obter tal comunhão com o Pai, a fim de que estas promessas se realizem em minha vida? E finalmente, a partir do verso 16, ao falar sobre o jejum, Jesus enfatiza o modo como o cristão deve lutar contra o seu maior inimigo. E o nosso maior inimigo não é Satanás, nem mesmo o mundo, que será tratado a partir do verso 19 e no decorrer do capítulo 6. Mas o nosso maior inimigo é o nosso velho homem, é o nosso eu, que insiste em viver para si mesmo e se afastar de Deus. Então, como lidar com o nosso eu? O jejum é um exemplo que reduz, que sintetiza e que explica o modo de termos uma vida de mortificação da nossa velha natureza, da nossa carne. Mas voltemos nossos olhos para os versículos que lemos nesta noite, versículos 2, 3 e 4. O que o Senhor nos ensina aqui? A ideia central, meus irmãos, destes versículos pode ser resumida da seguinte maneira: a prática da caridade fortalece a comunhão do crente com o Pai. A religião cristã não é uma religião isolacionista, monástica, em que entramos em comunhão com o Pai apenas nos isolando em uma vida reclusa, em uma vida um monge em sua caverna, em sua cela, buscando ali apenas pela oração, pela prática de deveres espirituais, um crescimento em santidade. Não, Deus nos santifica no relacionamento uns com os outros. É por isso que não existe crente desigrejado, porque você precisa estar com os outros. Salomão em Provérbios diz: ferro com ferro se afia. Então às vezes dói, sai faísca, mas é assim que a santidade é aperfeiçoada em nós, por meio do amor uns pelos outros. E Jesus nos ensina como esta prática de caridade para com o irmão, ela favorece, fortalece o meu relacionamento com o Pai. De que maneira, meus irmãos, o crente deve praticar a caridade, para que esta caridade redunde em crescimento espiritual, em santificação e, portanto, em aperfeiçoamento na justiça? No versículo 2 nós temos a primeira maneira, no versículo 3 a segunda e no quarto a terceira maneira que o Senhor Jesus aqui nos ensina. Primeiramente, os crentes praticam a caridade
sem a hipocrisia. A hipocrisia é o grande veneno da vida espiritual. Ela é terrível. Veja o que Jesus diz: quando, pois, deres esmola. A esmola, o dar ofertas no templo para serem distribuídas aos pobres, ou então entregar você mesmo para um pobre uma oferta, um dinheiro, uma esmola, era uma das práticas mais piedosas na vida dos homens do Antigo Testamento, dos judeus. Nós vimos isso no Salmo 112. O Salmo 15 também, que descreve o cidadão dos céus, descreve este cidadão dos céus como uma pessoa generosa em repartir os seus bens para com os verdadeiros necessitados. De igual modo, Jó é declarado por Deus como um homem piedoso e justo, porque dentre as várias coisas que ele fazia, ele era uma pessoa que nunca fechou o coração, que nunca fechou os seus bolsos, que nunca remiu a sua mão para ajudar aqueles que necessitavam. É por esta razão que a piedade tinha como um dos seus indicativos no Antigo Testamento o socorro aos órfãos e às viúvas, que significam os verdadeiros necessitados. Os órfãos, por serem crianças desprovidas de seus tutores, de seus pais, que possam socorrê-las, e as viúvas, que naquela cultura onde não havia uma previdência nem pública nem privada, eram pessoas muitas vezes carentes e desprovidas de meio para sua subsistência. A caridade, a esmola, o dar generosamente para o templo, e pelo templo os levitas distribuíam aos pobres, ou então entregar pessoalmente àqueles que eram pessoas de fato necessitadas, era uma marca de um homem piedoso, de uma mulher piedosa no Antigo Testamento. E ainda é uma marca hoje. Ser generoso. Não confunda ser generoso com ser bobo. Não é ajudar pessoas que vivem em uma vida vadia, uma vida sem trabalho. A Bíblia nos diz em 2 Tessalonicenses 3,10, quem não trabalha, que também não coma. Mas ajudar pessoas que mesmo trabalhando, não conseguem obter do seu trabalho o sustento necessário para uma vida digna, ou pessoas que não têm mais condições de trabalho, ou por serem ainda pequenas, ou por já serem muito velhas, ou incapacitadas. Ajudar generosamente os que são realmente necessitados. E como ensina o apóstolo, tanto em Gálatas capítulo 6, quanto também na primeira carta de Timóteo, no capítulo 5 e 6, nós devemos ajudar os da família da fé, e os da nossa própria família em primeiro lugar, e depois os demais, se assim Deus nos conceder bens e generosidade suficiente. Mas feito esse parêntese, Jesus então não abole essa prática, ele a reforça ao dizer, quando deres, indicando que essa deve ser de fato uma ação comum, uma prática recorrente dos filhos do reino, dos cidadãos dos céus. Meus irmãos, todos nós temos que começar, se não começamos ainda, a ter esta prática em nossa vida, buscar os necessitados em nosso entorno, irmãos, pessoas da nossa família, e sermos generosos. Talvez você esteja pensando, pastor, eu não tenho condições, eu sou estudante, pastor, eu ganho muito pouco. Calvino declara que a pobreza é um mistério de Deus. Ele fala da pobreza como um mistério do pobre. Deus permite que haja, comentando o texto de Deuteronômio, que sempre haverá pobres no meio de vós, ele diz, Deus permite que haja sempre pobres em relação a nós, para que Deus prove nossa generosidade, prove o nosso coração, e estas provas, elas haverão de redundar em galardões nos céus, conforme o Senhor Jesus ensina em Mateus 25, quando ele nos julgar pela maneira como tratamos a um dos pequeninos de Jesus, a um destes irmãos de Jesus, que são filhos de Deus pela fé, e que Deus coloca ao nosso lado. É por isso que é incorreto termos uma igreja para uma classe social. A igreja, ela é para todos os povos, para todas as raças, para todas as classes, para todas as pessoas.
E na igreja há aqueles que são ricos, enriquecidos por Deus, e aqueles que são pobres. Mas Calvino diz: todo mundo é o rico de alguém, e todo mundo é o pobre de alguém. Isso é uma verdade bíblica. Meus irmãos, sempre Deus levantará pessoas para te abençoar e para te ajudar com generosidade em algum momento de sua vida. Às vezes você não tem nem necessidades financeiras, mas em uma situação, por exemplo, em um hospital, uma enfermeira pode ser uma pessoa usada por Deus para te abençoar ali, um médico. Numa parada de uma estrada, alguém pode ser usado por Deus para te abençoar ali, e ali você está carente, está como um pobre, e Deus usará da generosidade daquela pessoa para te abençoar. E da mesma forma, Deus nos usa para abençoar outros. Todos nós, como cristãos, devemos ser generosos, devemos praticar o bem, devemos estar prontos a auxiliar uns aos outros, obviamente com critério. Isso não quer dizer que devamos auxiliar aqueles que abusam da boa vontade dos irmãos, mas com critério devemos ter a prática da esmola, a prática da generosidade como uma marca identificadora de nossa religião cristã. As pessoas devem olhar para nós e dizer: este povo é generoso, esse irmão, esta irmã é generosa, esta igreja é generosa. Eu fico triste quando alguns dizem: esta igreja é um pouco sovina, é um pouco segura. Essa não deve ser uma marca de identificação do povo de Deus. O povo de Deus deve ser um povo generoso. Generoso. Quando, pois, deres esmola, mas esta generosidade deve visar nosso relacionamento com Deus, e por isso Jesus diz: não sejam como os hipócritas. Esta palavra hipócritas, da língua grega, significa literalmente máscara. Os irmãos já devem ter visto que o símbolo do teatro são duas máscaras, uma sorrindo e outra com a boquinha para baixo, e demonstrando tristeza. Aquelas máscaras, no latim, chamavam persona, daí a palavra personalidade, e no grego hipócrites, daí a palavra hipócrita. O que é um hipócrita? Alguém que representa um papel, alguém que não é sincero, que não é autêntico, que não é íntegro, de maneira que aquilo que ele expressa em seus relacionamentos, em suas ações e principalmente em sua vida religiosa, não reflete aquilo que ele é no seu coração. É isso que é ser hipócrita, é ser um personagem, é ser o que você não é. Há 3 tipos de hipocrisia. O primeiro tipo é a hipocrisia maldosa, maligna, e não é desse tipo que Jesus está falando aqui. Ele fala dessa hipocrisia no capítulo 7 de Mateus, verso 15, é a hipocrisia dos falsos mestres, que por dentro são lobos vorazes, e que por fora parecem lindas ovelhinhas, branquinhas, bonitinhas, mas eles fingem com intenção de enganar. Esta hipocrisia maldosa, Jesus trabalhará estas coisas no capítulo 7, quando nos exorta: acautelai-vos dos falsos mestres, eles são hipócritas e maldosos, eles sabem o que estão fazendo. Mas há outros 2 tipos de hipocrisia que estão sendo abordadas aqui, principalmente o terceiro tipo que eu direi, que são hipocrisias fruto de um auto-engano e não de uma maldade. Você acostuma tanto a fingir que acredita naquilo que finge. Você ainda não tem uma determinada espiritualidade, um determinado crescimento na graça, mas finge que tem. Eu quero ser líder da igreja, então eu vou fingir que eu posso ser. O que um líder precisa ter? Isso? Deus já fez aquilo na sua vida? Ainda não. Pode ser que ele vai fazer? Sim, mas você não chegou naquele patamar. Mas eu finjo. Vocês se lembram de Ananias e Safira? Foi exatamente esse tipo de hipocrisia que eles trouxeram para a ruína da sua vida espiritual. Eles começaram a fingir uma espiritualidade que não tinham, para tentar imitar, por inveja, um homem que já havia alcançado aquele patamar pela graça.
José Barnabé. José Barnabé, um homem movido pelo Espírito Santo, cheio de piedade, vendeu as suas propriedades. Deus obriga alguém a fazer isso? De maneira nenhuma, mas ele sentiu um chamado ministerial. Aí ele pensou, se eu vou para o ministério, o que é que eu vou fazer com essa fazenda? Aí ele vendeu, não estou preocupado com fazenda mais não. E o que ele fez com o dinheiro? Vou guardar, né? Vai que a igreja lá me manda embora, nem sei para onde que o conselho vai me mandar. Ele foi parar lá em Antioquia, depois saiu com o apóstolo Paulo na primeira viagem. Ele pegou o dinheiro e distribuiu aos pobres. Meus irmãos, ele não fez isto de maneira hipócrita, para ser visto, para ser aplaudido. Ele fez de coração sincero, despojado. A graça de Deus foi tão grande na vida de José Barnabé, preparando para aquele ministério e para tantos sofrimentos e perseguições que ele iria enfrentar, que ele largou tudo e foi com o coração aberto. Aí o povo ficou maravilhado. Que maravilha, que obra grandiosa de Deus na vida de José Barnabé. Aí Ananias e Safira, a gente também pode ser assim, né? Meus irmãos, cada filho Deus trata de uma maneira, a cada um Deus dá um crescimento e traz um padrão de crescimento diferente, segundo a graça e segundo a necessidade. Mas Ananias e Safira quiseram fingir uma religiosidade, um crescimento na graça que ainda não haviam alcançado. Venderam seu terreno, quando foram dar a oferta, eles falaram, vamos reter um pouquinho, né? Vamos deixar aqui um guardado na poupança, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eles desejavam tão somente ser aplaudidos pela comunidade. Esta é a hipocrisia do auto-engano, que não engana os outros. Pedro não foi enganado. Quantos de nós percebemos claramente que são hipócritas, porque querem fingir uma coisa que ainda não são? Meus irmãos, fiquem tranquilos, não é desejo do seu pastor e nem do seu conselho te disciplinar por qualquer motivo, nem por motivo nenhum. Meu desejo é vê-los cheios da presença do Espírito Santo, crescendo em graça. Mas aí você na sua casa é está lá vendo essa novela maldita sua lá, chega o pastor, desliga a televisão, hipócrita, fala de maneira toda avacalhada, um vocabulário chulo, um vocabulário feio. Aí chega um presbítero, começa a falar bonito, até imposta a voz, blá 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 blá. Hipocrisia, isso é terrível para a vida cristã. Está lá no restaurante com a sua família, comendo uma bela massa, tomando uma taça de vinho, passa um irmão, joga a taça lá embaixo da mesa. Hipócrita, isso é hipocrisia, e isto é um veneno para a sua alma. Foi pela hipocrisia que Deus disciplinou tão severamente Ananias e Safira, e nós criamos um personagem e começamos a acreditar nesse personagem. E aí um dia Deus usa uma pessoa para nos falar na nossa cara aquilo que nós somos, aquilo que ela está vendo em nós e que nós achamos que está bem escondido atrás da nossa máscara, e nós somos ali desmascarados na presença de Deus. Glória ao Senhor por isso, para o nosso bem, porque a hipocrisia impede o crescimento espiritual. Como que Deus vai te dar o crescimento se você acha que já cresceu? Como que Deus vai te fazer subir os degraus da vida piedosa se você finge que já está lá em cima da escada? Não tem jeito, porque você não vai confessar os seus pecados, você não vai humildemente reconhecer a sua fraqueza, e por causa de inveja do patamar espiritual, do crescimento, dos dons de outros irmãos, você vai fingir que é uma coisa que ainda não é. Percebam, meus irmãos, que este é o segundo tipo de hipocrisia, e Jesus visa também falar dela, aquela que engana a si, mas não engana a outrem. As pessoas nos veem, meus irmãos. É interessante como em nossa casa, nossos filhos sabem muito bem, talvez melhor do que nós, em que nível espiritual nós estamos. Um tio meu, certa feita, convidou algumas pessoas importantes para a sua casa, ele é um empresário, e essas pessoas sentaram à mesa.
Naquela noite fria em BH serviram um caldo. Aí todos tomaram, a mesa bonita, bem posta, os talheres melhores da família, todos tomaram. Passado um tempo, minha priminha chegou, deixou a colher de lado e bebeu e lambeu o prato. O meu tio ficou vermelho, ficou roxo, brigou com a menina. Ela falou: papai, o senhor faz isso todo dia que tem sopa? Isso é um hipócrita. Ele quer mostrar algo que não é, mas as pessoas sabem quem ele é, as pessoas veem quem ele é. Mas há um terceiro tipo de hipocrisia, e é sobre esta que Jesus foca a atenção aqui. É aquela que engana a si e aos outros. Pessoas que de tal maneira parecem ser religiosas, piedosas, santas, que os homens as exaltam, e quanto mais elas são exaltadas pelos homens, mais elas se enredam neste caminho de hipocrisia. E é sobre isso que Jesus está dizendo. Pessoas que parecem ser tão piedosas, que na medida em que os homens as glorificam, elas demonstram, na verdade, que não fazem para Deus, com coração sincero, mas elas fazem pela motivação dos outros. Isso é muito comum em nossa vida na igreja, mas também em todas as circunstâncias. E por que digo na igreja? Há pessoas que exercem dons muito maravilhosos que foram dados a elas por Deus na igreja, dons na pregação, dons no ensino, dons na música, dons na diaconia, no presbiterato, mas elas só fazem enquanto o combustível é colocado no tanque, e o combustível se chama aplauso. Quando cessa o aplauso e começam as críticas, essa pessoa para. Quantas pessoas são assim? A hipocrisia, meus irmãos, não serve para nos fazer perseverar em nada, porque ela demanda, tal como a glória do artista, o público, o palco e as palmas dos homens, a glória humana. E sem esse combustível da glória humana, estas pessoas travam. Jesus diz: filhos, meus irmãos, cidadãos do reino, não seja a glória humana o combustível da sua vocação, não seja os aplausos dos homens o motivo de você perseverar na obra de Deus, não sejam as curtidas no Instagram, no Facebook, o motivo de você pregar fielmente a palavra. Está na moda agora ser reformado, né? Nós estamos na moda, né, reverendo Fábio? Que maravilha, aí a gente prega, né? Não, muitos momentos da vida cristã nós seremos provados pela calúnia, pela mentira, pela inveja, pela injúria, pela perseguição, mas nestes momentos ficará evidente aqueles que são hipócritas, que fazem para enganar a si mesmos e buscar enganar aos outros, atraindo a sua atenção, e aqueles que são de fato fiéis. Esta é a primeira maneira que o crente deve praticar a caridade, sem hipocrisia, em sinceridade diante de Deus. No verso 3, então, o Senhor Jesus, ele avança no assunto, mostrando uma segunda maneira de praticarmos a caridade, que nos aproxima em comunhão do Pai. Os crentes praticam a caridade como um culto a Deus. Percebam que no verso anterior, o Senhor usa a palavra glorificam, ou glorificados pelos homens, uma palavra de cunho religioso, de cunho cultual, dando a entender, meus irmãos, que a vida de generosidade é uma expressão de louvor, de sacrifício vivo e santo, que fazemos não visando a nossa própria glória, não visando a nós mesmos, mas como expressão de culto, de aroma suave ao Senhor. E eu me lembro de um exemplo bíblico, Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim e a sua oferta foram rejeitados, e que Abel e a sua oferta foram aceitos. E qual o motivo? Alguns têm dito que Abel foi aceito porque ele ofereceu um sacrifício cruento, em que sangue foi derramado, apontando assim para a cruz de Cristo. E Caim, por sua vez, não foi aceito porque ele ofereceu as primícias do campo, um sacrifício incruento. Mas não é esse o motivo que a Bíblia declara.
porque, meus irmãos, também no Antigo Testamento, na lei mosaica, bem depois de Caim e Abel, é determinado que as primícias do campo também deveriam ser trazidos como sacrifício a Deus e queimados no altar junto com o sacrifício cruento, a flor de farinha, o azeite e o vinho. Então Caim trouxe aquilo que ele tinha para sacrificar. Como agricultor, ele trouxe as primícias do campo. E Abel, como um criador de rebanhos, trouxe das primícias do seu rebanho. Mas Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, declara o porquê a oferta de Abel foi aceita. E ali nós podemos inferir, subentender o porquê a oferta de Caim não foi aceita. Hebreus 11, 4 nos diz que a oferta de Abel foi aceita, porque Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, porque ele fez pela fé. Ele fez não para se mostrar como um adorador, não para oferecer um culto a si mesmo, mas porque ele sinceramente, de todo o coração, cria na promessa que havia sido dada ao seu pai, que está registrado em Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a serpente, e foi nessa fé no Evangelho, que ele ofereceu sua oferta. Já Caim não cria nestas coisas. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 2, a partir do verso 9, que Caim era do maligno, desde aqueles dias. Era um homem vaidoso, egoísta, que queria apenas os benefícios de Deus, as suas bênçãos, que queria barganhar com o Senhor. Era um hipócrita que fazia um culto de aparências para ser visto pelo seu pai, para ser visto pela sua mãe, pelo seu irmão, mas sem fé no coração. Jesus nos ensina: tu, porém, vejam a conjunção adversativa. Ele diz: não sejam hipócritas, porém sejam íntegros, sinceros, façam como culto ao Senhor. E por que, meus irmãos, a caridade, o dar esmolas, deve ser como um culto ao Senhor? Porque nós fazemos movidos pela fé. Se você faz movido pela graça, você não está visando a pessoa que é beneficiada pela sua caridade, você está visando a si mesmo. Se você é movido por obras, melhor dizendo, porque você está usando a pessoa como um meio para um fim. Eu quero ser salvo, então eu te ajudo. Mas qual é o objetivo? É ajudar? Não, é eu ser salvo. Não é isso que os espíritas fazem? Os espíritas avacalham a vida dos outros, que eles ajudam. Sabiam disso? Porque segundo a teoria espírita, na sua originalidade, antes dela ter sido avacalhada pelos kardecistas, todas as pessoas passam por várias vidas para pagar os pecados das vidas anteriores, o que é chamado de karma. E se você atrapalha a pessoa a viver o karma dela nessa vida, ela vai ter que voltar para pagar. Então, se alguém veio para pagar um karma de ser mendigo, e você ajuda o mendigo, você está ajudando o mendigo? Não, você está evoluindo espiritualmente e fazendo ele voltar mais uma vida para ser mendigo. Então você não ajudou o mendigo. É por isso que na Índia, os hindus não ajudam ninguém. Os mestres hindus entendem, se a pessoa veio nessa condição, ela deve ser mantida nessa condição, para que na próxima vida, purgado o karma, purgado os pecados, ela evolua um pouquinho. E quem sabe um dia, ela seja libertada deste karma, após sucessivas reencarnações. Essa doutrina mentirosa agora virou uma doutrina ilógica no kardecismo, porque o kardecismo prega a caridade, mas a caridade visa o que recebe a caridade? Nunca. Se é quem dá que está evoluindo, o outro que recebe, o problema é dele, vai pagar o karma mais 2 ou 3 vidas. Vejam, meus irmãos, como o diabo engana as pessoas. E nós observamos aquelas ações e achamos são ações boas, quando na verdade são ações egoístas, hipócritas, maldosas. Tal como diz o profeta Isaías sobre as justiças dos ímpios, em Isaías 64:6, até as nossas justiças são como trapos imundos. Trapos imundos. Mas em relação aos crentes, a palavra de Deus nos diz: Senhor, dá-nos a paz,
porque as nossas boas obras, o Senhor as faz por nós. Deus justifica não apenas o pecador, Deus, pelo seu Espírito Santo, justifica até as nossas obras que fazemos, porque não as fazemos visando a salvação, já que a salvação já nos foi dada. Nós não as fazemos visando mérito, já que os nossos méritos estão entesourados em Cristo. Por que então fazemos? Tal como Abel, devemos fazer pela fé. O que a mão direita faz, a esquerda não sabe, porque fazemos movidos por gratidão por aquele que nos amou, constrangidos pelo amor dele, cheios de fé em Cristo Jesus, que justifica a nossa vida e as nossas obras, e com esperança da vida eterna. É por isso que só o cristão bíblico é que faz caridade, porque ele não faz para si, ele faz genuinamente visando o outro. O cristianismo pelagiano, arminiano, semi-pelagiano, que são esses falsos ensinos supostamente cristãos, resumidos naquilo que alguns entendem que está na Bíblia e nunca esteve na Bíblia: faça a tua parte e eu te ajudarei. Este cristianismo é um cristianismo hipócrita, em que o homem é colocado como alguém que obtém méritos diante de Deus por fazer aquilo que lhe compete, quando na verdade é Deus que opera tudo em todos pelo seu poder. Portanto, meus irmãos, os crentes praticam a caridade como um culto a Deus. E finalmente no verso 4, a terceira maneira que Jesus apresenta para o crente praticar a caridade é que os crentes praticam a caridade visando a recompensa de Deus. Parece contraditório com o que eu tenho dito até aqui. Se é um culto, se é uma demonstração de gratidão, se nós fazemos movidos pela fé e pelo amor, cheios de esperança em Deus, por que então devemos visar recompensa? Porque, meus irmãos, a recompensa de Deus, que é colocada aqui no versículo 4, como direcionamento para a nossa caridade, é a recompensa celestial. Se os irmãos voltarem ao contexto anterior destes versículos, e se forem adiante ao contexto posterior, essa ideia é claramente estabelecida por Jesus. Jesus está falando de galardões junto ao Pai. Onde que o Pai está? Nos céus. Há pessoas que pensam: eu vou fazer porque Deus vai me abençoar nessa vida. Meus irmãos, Deus nos abençoa nessa vida, mas se você faz pensando que Deus vai te abençoar nessa vida, você já está fazendo de maneira errada e hipócrita. O único motivo que deve nos levar a fazer algo de bom não são as bênçãos nessa vida, porque elas podem vir ou não. Deus não está constrangido, nem é obrigado a nos abençoar nesta vida. Ele pode, para a sua glória, nos fazer enriquecer e usar os nossos recursos para a glória do seu nome, para a expansão da sua obra. Mas de igual modo, Ele pode, em sua vontade, nos fazer empobrecer e pela pobreza fazer o seu nome ser glorificado em nós. Nem a riqueza, nem a pobreza são termômetros para uma vida espiritual piedosa, mas um coração cheio de temor a Deus, sim. Um coração cheio de fé e de generosidade, sim. É por isso que na Bíblia nós podemos elencar homens e mulheres de Deus riquíssimos: Abraão, Sara, Jacó, Isaac, homens ricos, Salomão, Davi, mas também homens pobres: Elias, Isaías, Eliseu, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o nosso Senhor Jesus. Então a recompensa que deve motivar-nos nunca deve ser nesta vida. E se isso de alguma maneira te motiva, tire essa ideia de sua mente. Isso é hipocrisia. Os galardões junto de vosso Pai Celeste é que deve ser a motivação das nossas boas obras. É isso que Jesus diz também no verso 12 do capítulo 5, que fecha as bem-aventuranças: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. E é isso que ele vai dizer na continuidade do sermão, lá no verso 20 do capítulo 6, quando ele declara: mas ajuntai para vós outros
tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Qual a motivação? Os crentes praticam a caridade sempre movidos, visando essa motivação, as coisas do alto. Porque, meus irmãos, se Deus não fizesse isso conosco, nós estaríamos presos a esta vida. Quantas pessoas vivem angustiadas quando bens materiais, felicidade familiar, saúde física lhes faltam, e começam a pensar: será que eu desagradei a Deus? Será que Deus me ama? E nestas situações, Satanás tem um terreno fértil para semear a dúvida, a incredulidade, para fazer a fé enfraquecer. Mas se o nosso tesouro está nos céus, onde a pobreza, onde as crises econômicas, onde os ladrões não podem alcançá-lo, se o nosso tesouro está nos céus, onde a enfermidade, as doenças, as dificuldades da vida não podem miná-lo, se o nosso tesouro está nos céus, onde as crises familiares, os conflitos, as lutas, as dificuldades de relacionamento não podem destruí-lo, meus irmãos, nossa fé permanece firme, apesar destas circunstâncias. A paz de Deus nos guarda, e a alegria do Espírito Santo nos enche deste regozijo, desta exultação, conforme diz o Senhor no capítulo 5, verso 12, regozijai, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. É por esta razão que o apóstolo Paulo nos motiva a tirarmos um pouquinho os olhos desta vida. Meus irmãos, esta vida, diz a palavra de Deus, é como a erva, e o melhor dela como a flor da erva, logo murcha, fenece, acaba. Os momentos ruins virão, mas o crente cujo tesouro está nos céus, cujo objetivo de sua vida é fazer uma vida agradável, viver uma vida agradável ao Senhor, na prática da caridade, visando as bênçãos prometidas pelo Deus gracioso nos céus, esse crente permanece firme no dia mau, permanece inabalável na hora da angústia. Ele não teme o mal, ele não teme o futuro, porque ele sabe que coisa alguma pode tirar aquilo que Deus já lhe deu. É por isso, então, retomando, que o apóstolo Paulo exorta os colossenses dizendo: pensai nas coisas lá do alto, das coisas do céu, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensem nisso. Pense que quanto mais nós louvamos ao Senhor e agradamos ao Senhor, o Senhor tem nos dado essas bênçãos em crescimento na nossa fé, em crescimento no fruto do Espírito, em crescimento na generosidade, e que nos céus toda alegria, toda felicidade, todo gozo e bem-aventurança que não podemos nem mesmo sonhar ou vislumbrar, já estão reservadas para aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Quais aplicações então devemos fazer deste texto? Em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus diz em Lucas 12:1: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia parece com fermento, porque o fermento é pequeno, imperceptível, quase invisível, mas colocado na massa, ele penetra, ele contamina de maneira invisível, e ele age em toda a massa. E assim a hipocrisia na vida espiritual. Se nós formos hipócritas, nós seremos tomados por esse sentimento orgulhoso, de autojustiça, de autoengano, e nossa vida espiritual haverá de ficar estagnada. E quantos cristãos não crescem na graça por causa da hipocrisia? Porque querem ser algo que ainda não são, porque querem parecer algo que Deus ainda não fez neles, ao invés de confessarem: eu preciso da graça de Deus. Meus irmãos, eu não estou dizendo isso para nos dar liberdade para o pecado, de maneira nenhuma, mas saiba, o seu pecado já foi perdoado em Cristo, e se há pecados que você ainda não conseguiu vencer, não é fingindo que você vai vencê-los, mas é sendo humilde, vivendo na dependência do Senhor, buscando crescimento espiritual,
Buscando a graça do Senhor é que você vai crescer e é que você vai ser aperfeiçoado. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A segunda aplicação: há uma importância crucial para a vida cristã na prática da caridade como um exercício espiritual. Meus irmãos, todos nós, por causa da queda, temos uma tendência ao egoísmo, a sermos centrados em nós mesmos. E uma maneira de quebrar esse egoísmo é buscarmos a graça de Deus para aprendermos a ser generosos, sermos pessoas mais dispostas a dar do que a receber. E não podemos usar estes textos fora do seu contexto. Não é propriamente dar ofertas à igreja, mas é ser generoso um com o outro, é ser generoso com o irmão. Quando o apóstolo Paulo trata de ofertas em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, ele está falando de ofertas aos necessitados e não para a manutenção da igreja. Oferta a pessoas de fato que carecem da nossa ajuda. Pode ser uma ajuda financeira, mas pode ser uma ajuda de envolver-se nas dificuldades, de ser alguém útil, de prestar um serviço, porque Deus nos tem dado condições de sermos ricos de alguém, de sermos generosos para com alguém. A caridade é um exercício espiritual fundamental na vida cristã, e se você não tem desenvolvido a caridade, saiba que sua vida espiritual vai estar capenga. Portanto, desenvolva a caridade. Procure ter um olhar esta semana cuidadoso para pessoas ao seu redor que precisam da sua ajuda, e ajude. Não deixe para depois, ajude. E em terceiro lugar, ao ajudar, lembre-se, a caridade é um culto a Deus. Calvino, comentando Malaquias 3,10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ele declara que a casa do tesouro não é mais o templo em Jerusalém, já que esse templo foi extinto, mas a casa do tesouro são os pobres do povo de Deus, os nossos pequenos irmãos, que Deus coloca em nosso meio, para que depositemos na vida deles os bons tesouros. Calvino não parece nada com os pastores modernos, né? Do gafanhoto, do migrador. Olha que comentário de Malaquias 3,10. A casa do tesouro de Deus é a igreja, são os irmãos, casa e habitação do Senhor, que o Senhor consagrou como seu povo, como a sua casa, e é sobre estes irmãos que devemos exercitar generosidade. Portanto, meu irmão, lembre, generosidade é um culto que você presta ao Senhor, visando a glória do Senhor, demonstrando gratidão pelo que o Senhor tem feito por você, demonstrando amor pelo Senhor, em suma, sendo como foi Abel, agindo pela fé. Eu dou porque eu creio que o Senhor tem me abençoado com a sua salvação e com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E sem me delongar mais, a última aplicação. Meus irmãos, nós não temos que buscar recompensas nessa vida. A palavra de Deus diz que só pedimos as coisas dessa vida para Deus por um motivo. Está lá em Filipenses 4, a partir do verso 5, por causa da ansiedade do nosso coração. Deus sabe do que você precisa antes que você peça. E Deus declara neste capítulo 6, como veremos à frente: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas dessa vida vos serão acrescentadas. Então, se você estiver muito ansioso, peça, e saiba, se você está pedindo é porque você está ansioso. Mas qual deve ser o alvo do desejo do coração do crente? As coisas dos céus, os nossos galardões junto ao Pai, as recompensas que receberemos da mão do Senhor, naquele dia em que vermos a Jesus face a face, em que Ele nos tomar em seus braços e disser: filho bendito, entre no reino que foi preparado para você antes da fundação do mundo. Será que você tem pedido estas coisas? Será que você tem desejado estas coisas? Será que você ao menos tem pensado e lembrado nessas coisas? Então se lembre, meus irmãos, Deus tem coisas maravilhosas demais para nós, coisas grandiosas demais para nós. Lembre-se disso, pense nisso, almeje isto e peça isto, e em cada ação da sua vida faça sabendo que o Deus que te vê, que te conhece, que sonda o seu coração,
este Deus, pela sua graça, Ele te recompensará. Não pelos nossos méritos ou merecimentos, mas porque nós somos herdeiros dele, porque ele nos adotou como seus filhos. Ele é o nosso Pai e ele nos recompensará. Que Deus abençoe a todos nós.